Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Ana Amélia de Santos Cordeiro, sou licenciada em Ciências Agrícolas, engenheira agrônoma, com mestrado na área de produção vegetal, né, de fitotecnia, com ênfase em agroecologia, e doutorado em Ciências do Solo, com ênfase em manejo do solo. Hoje eu vou trabalhar com vocês um tema que eu gosto muito, que é a agroecologia, que é um tema assim, encantador, eu espero que vocês gostem bastante. Então, eu vou dividir essa aula em duas, porque são dois materiais bem interessantes que eu tenho para passar para vocês, e serão duas aulas, vai ser um pouco repetitivo o conteúdo, mas como a gente tem só esse meio aqui, né, para tratar do assunto, são as aulas gravadas, vocês vão assistir as duas aulas e um assunto vai complementar o outro, tá bem? Então, o que é agroecologia? E aqui a gente tem uma foto linda nessa apresentação de slide que mostra o planeta Terra, né? É uma montagem do planeta Terra, onde tem gente morando, tem árvores, tem o mar, tem a vida no mar, tem ali umas barraquinhas, né? Que parece uma feira, tem crianças brincando. Então, o que é agroecologia? A palavra agro vem da palavra terra. E ecologia, na base da sua palavra mesmo, ecologia significa o estudo das relações entre seres vivos. Lá em ciências, em biologia, vocês estudavam, tem um anu, aquele pássaro anu, que come o carrapato da vaca. Isso aí é uma das primeiras matérias que a gente estuda de ecologia, né? Que mostra a interação, a relação entre diferentes seres vivos, ou entre seres vivos da mesma espécie. Então, ecologia é o estudo de como os organismos se interagem. E quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando que vamos ter uma produção agrícola, agropecuária, mas a gente vai respeitar as premissas, né, os conhecimentos da ecologia. Ou seja, a gente não vai brigar contra a natureza, a gente vai procurar ter a natureza como um aliado. Como é que a gente pode procurar a natureza como aliado? Qualquer agricultor, se você chegar para ele e perguntar para ele se adubo é bom para a horta, esterco de curral é bom para a horta, né, depois de curtido, quando ele não está muito novo, né, porque ele pode queimar as plantas, as pessoas vão saber que é bom, o esterco é bom. Então, o agricultor ele já utiliza a agricultura a seu favor, já utiliza a natureza a seu favor. Então, a gente tem que reforçar isso com os agricultores. Eu vou passar agora. Mas o que é agroecologia? A agroecologia é uma ciência que tem por base os princípios ecológicos para a construção e o manejo de sistemas agrícolas sustentáveis e da conservação dos recursos naturais. O que é isso? A gente vai fazer uma agricultura que respeitem, que conserve os recursos naturais, e a gente vai fazer uma agricultura hoje, pensando que daqui 100 anos, daqui 1000 anos, outra população, outros seres humanos, outros animais vão depender dessa água, desse solo, né, dessa natureza, para poder ter uma vida produtiva, para poder ter uma economia circulante, para poder ter uma economia forte, para poder ter produção de alimentos. Então, é a gente produzir hoje, de modo que os anos futuros as pessoas também consigam ter acesso a esses recursos naturais para que possa produzir também. Em que a agroecologia ela se baseia? Olha, ela se baseia no conhecimento adquirido ao longo do tempo, passando de pai para filho, né? Você pode conhecer um agricultor que seja analfabeto. Ele sabe como que faz para plantar, para cultivar a terra e para colher, para guardar a semente. Por quê? Quem ensinou? É um conhecimento passado de pai para filho, né? De geração a geração, de pais e mães para filhos. Essa agricultura, ela tem que ser economicamente viável, acessível e sensível do ponto de vista cultural e social. O que significa isso? Não adianta a gente propor uma agricultura que agrida pouco ao meio ambiente, mas que seja extremamente cara e as pessoas não consigam fazer essa agricultura, certo? Não adianta a gente chegar com uma tecnologia que seja eficiente para produzir,
de modo sustentável, respeitando o meio ambiente, só que as pessoas não consigam dominar essa tecnologia, seja extremamente difícil de ser feito, certo? E também ela tem que respeitar a cultura e a sociedade que está ali. A gente não pode chegar impondo uma prática que vai contra os valores da cultura do povo. Essa agricultura ela também tem que evitar risco e se adaptar às condições do agricultor. A gente não vai propor para o agricultor fazer um mega investimento, se colocar economicamente em risco, porque a gente tem que dar a ele essa segurança, né, para ele fazer só investimentos que estejam ao alcance dele e que não coloquem a vida financeira dele em risco. A agroecologia também, ela busca melhorar a produtividade e a estabilidade da propriedade, ou seja, tornar a propriedade mais estável, mais equilibrada, né, os solos férteis, com menos riscos de ocorrência de pragas e doenças. E qual que é o objetivo das técnicas agroecológicas? É economizar adubo, tanto adubo e água, né? A gente utiliza muito adubo nas lavouras, a gente perde muito adubo e nutrientes do solo porque tem erosão, né? A erosão carrega esses nutrientes. Então a gente precisa, e esses nutrientes, esses adubos, gente, são poluentes, pode poluir as águas subterrâneas de lagos e rios. Também esses adubos custam caro, tá? A gente tem que diminuir os custos de produção, diminuir o risco do agricultor ter perdas nas lavouras, tá? E danos ambientais também. A gente precisa adaptar técnicas para a realidade do agricultor. Por exemplo, se o agricultor mora num local que é beira de rio, beira do rio Urucuia, que pode ter enchentes, a gente vai ter que propor para o agricultor atividades agrícolas e práticas, né, para diminuir os impactos de quando vier uma cheia. A gente tem que propor ao agricultor fazer uma agricultura que seja possível fazer ali naquele solo. Não adianta a gente pegar a melhor alternativa lá para São Paulo e colocar aqui em Arinos. É clima diferente, realidade diferente, é condição diferente, financeira diferente que o agricultor tem. Se a gente está trabalhando com um agricultor que é um terreno de morro, a gente tem que disponibilizar para ele conhecimentos, né, e tecnologias para que ele possa cultivar naquela área de morro, respeitando também a legislação ambiental. Mas é uma área que a gente sabe que vai ter muita erosão, né? A gente vai ter que ter um cuidado muito grande para não ter erosão. Tem a questão da legislação, que dependendo do quão inclinado que é esse morro, fica proibido de fazer essa agricultura, tá? Então, a gente tem que adaptar as técnicas à realidade do agricultor. Também a agroecologia, ela tem como objetivo melhorar a fertilidade do solo, a saúde do meio ambiente, tá? Propriedades que há muito tempo trabalham com agroecologia são propriedades que conseguem manter bons índices de produtividade, pouca entrada de fertilizantes, de adubos, e consegue fazer uma ciclagem de nutrientes. O que é a ciclagem de nutrientes? Quando a gente utiliza o esterco para adubar a planta, a gente está fazendo o quê? Reciclando aquele nutriente. A vaca comeu o nutriente que estava no capim, que veio do solo, depois esse nutriente ele volta para o solo na forma de esterco, certo? Outro termo que se usa muito também é agricultura sustentável, é aquela agricultura que pode se sustentar, manter ao longo do tempo. Então, nessa agricultura, o próprio sistema, ele gera recursos necessários para manter ao longo do tempo. Permite ter a produção de alimentos e fibras sem o risco à conservação dos recursos naturais e da diversidade biológica, ou seja, da diversidade de seres vivos e da cultura para gerações futuras. Então, a agricultura sustentável é aquela que se mantém a longo prazo, promove a qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais, dos quais dependem a agricultura, ou seja, o que significa, a longo prazo, promover a qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais, dos quais depende a agricultura? A agricultura depende de quê? De solo, de água, de sementes, não é? De um clima favorável. Então, essa agricultura procura manter isso viável. Dei um toquezinho aqui, continuar gravando. Então,
Também ela produz alimentos e fibras. Para que fibras? Fazer algodão, para fazer roupa, né? Por exemplo, linho para fazer roupa, diversos alimentos, para poder suprir, promover um bem-estar, promover qualidade de vida, permitir, né, inclusive, a vida do homem. Porque nós precisamos de alimentos e fibras. Essa agricultura sustentável, ela deve ser economicamente viável e possível de promover uma melhoria na qualidade de vida dos agricultores. Mas como que eu vou promover melhoria de vida para os agricultores? Gente, se a gente consegue diminuir os custos de produção, porque a gente não vai comprar agrotóxico, não vai comprar fertilizantes, né? A gente vai, na medida do possível, produzir a própria semente. A gente vai manter o solo mais fértil, então vai mais fértil. Então, tudo isso vai promover, ao longo tempo, não de imediato, mas a longo tempo, uma economia para o agricultor. O agricultor consegue ter uma rentabilidade melhor. E isso vai afetar na qualidade de vida também, pela maior renda do agricultor. Ele não vai ter contato ali com produtos químicos que são altamente perigosos, danosos à saúde. Inclusive, todos sabem que os agrotóxicos estão entre as principais causas de câncer no meio rural. E vamos partir para o próximo. E o que caracteriza essa agricultura sustentável? Ela tem que ser mais econômica, né? A gente não vai usar tanta mecanização agrícola, a gente não vai usar tanto agrotóxico, a gente não vai usar fertilizantes químicos, apenas alguns fertilizantes orgânicos, né? Ou alguma rocha moída, a rocha rica em nutrientes que a gente pode utilizar. E ela pode melhorar a conservação do solo, satisfazer as necessidades humanas. Ela tem que ter viabilidade econômica, ou seja, tem que compensar o agricultor fazer isso. E tem que minimizar, diminuir os impactos ambientais, certo? Como que a gente consegue melhorar a fertilidade do solo, professora? A gente tem que manter o solo coberto, manter matéria orgânica do solo, manter os bichinhos, insetos, minhocas, micro-organismos benéficos no solo. Como que a gente consegue fazer isso? Não utilizando adubo químico, que são solúveis, que se dissolvem facilmente, porque eles são trabalhados na indústria para dissolver facilmente, por isso eles também podem poluir o solo. Poluir o solo, assim, principalmente afetar, quando eu digo poluir o solo, eu quero dizer o seguinte, eles afetam os micro-organismos benéficos que vivem ali no solo. Tem fungo, bactéria, protozoários, nematóides, até nematóides, que a gente acha que só causam doença em planta, tem eles que são benéficos para a gente, benéficos para a agricultura. Então, na agroecologia, a gente faz o quê? A gente quer manter o solo vivo, a gente vai promover que esse solo seja coberto, que tenha reciclagem de nutrientes, que na verdade a gente chama de ciclagem de nutrientes, é um solo mais fofo, que mantém mais água. Então, isso faz com que o solo tenha uma maior fertilidade. Isso aqui é uma foto de uma horta paz, aquela horta redondinha, que no meio cria-se galinha, essa casinha aqui é para as galinhas. À medida com que vai colhendo alguma coisa aqui que não serve para o consumo humano, porque está feio ou porque está, né, impróprio, uma aguinha, esses restos vegetais vão para as galinhas comerem. As galinhas também recebem outros alimentos, né, da ração, e quando ela produz esterco, esse esterco volta para a horta. Então, a gente fala que está tudo interligado, né? Produz comida para os animais produzem carne, ovos, lã, eles vão produzir dejetos, né, esterco, e esse esterco volta para a lavoura, certo? Próximo agora. E quais são os métodos para se obter uma agricultura sustentável? Cultivos tradicionais, cultivos que revolvam, que mexam menos no solo, porque quando a gente mexe no solo, parece que a gente está fofando o solo, mas fofa só a camadinha de cima, de baixo a máquina está passando ali, está compactando, certo? Quando o solo está arado e gradeado, vem a chuva leva nutrientes embora para o rio, leva solo embora para o rio. Então, é importante a gente fazer um cultivo que mexa menos com o solo. Realizar adubação verde. O que é adubação verde?
Algumas plantas que têm vagens, a gente chama de leguminosas, como soja, feijão, andu, o guando, né? Elas são plantas que colocam nitrogênio no solo. Por quê? Tem uma bactériazinha que vive ali na raiz dela, essa bactéria pega o nitrogênio e coloca no solo. Em troca, a planta oferece para ela, digamos assim, o abrigo, a casinha para elas morarem, né? A proteção, a raiz forma um nozinho, assim, que a gente chama de nódulo, dá proteção para essa bactéria fica lá nas bolinhas. Quando elas morrem, elas liberam nitrogênio para as plantas. Eu quero que vocês deem uma pesquisadinha aí, tá? Por curiosidade, o que é adubação verde e fixação biológica de nitrogênio. Inclusive, no YouTube tem uns vídeos bem interessantes que explicam, tá? Outra coisa importante para a gente alcançar a agricultura sustentável, fazer rotação de cultura. A gente não pode plantar a mesma cultura ano após ano na mesma área. Por quê? Se você planta só feijão, você está ali sempre explorando o solo na mesma profundidade. Por quê? A raiz de feijão é igual a raiz de feijão, que é igual a raiz de feijão. Então, se a raiz de feijão é desse tamanho, você vai estar ano após ano explorando só isso aqui. É um ponto. O outro ponto é, se aparecer doença para feijão, você colhe o feijão, a doença fica ali no solo, você planta feijão de novo, a doença está lá, não é? Se tem um inseto que afeta o feijão, o inseto deixou ovos ali, você colheu, vai plantar de novo, vai ter ali mais feijão para aquele inseto explorar. Então, a gente tem que plantar culturas diferentes, é rotação. O que é rotação? Rotação é quando você vira para outra coisa, né? Então, eu estou rotando aqui o corpo, né? Com a minha cadeira que faz rotação. Rotação de cultura é quando a gente planta milho, colheu o milho, vai plantar milho de novo? Não, planta feijão, planta soja, planta algodão. Por quê? Para a gente quebrar o ciclo de pragas e doenças, certo? Se tem uma doença que dá no milho, você colheu o milho e plantou feijão, aquela doença ali pode não dar em feijão. Tirou feijão, plantou soja? Não, é da mesma família. Você vai plantar algodão, plantar plantas de famílias diferentes, para a doença não ficar passando de uma colheita para outra colheita. Fazer um manejo integrado de pragas é o quê? Pragas e doenças. É não deixar a praga e doença chegar. Se a praga e doença chegar, você tem que fazer um acompanhamento, ver se a população de pragas e doenças está causando dano e, se estiver causando dano, fazer o controle dessas pragas e doenças, certo? Outra coisa muito importante para obter uma agricultura sustentável é fazer a integração do sistema lavoura-pecuária, ou lavoura-floresta-pecuária, ou integração de sistemas agropecuários com sistemas florestais. Ufa, o que significa isso? É quando a gente, na mesma área, a gente coloca culturas, a gente coloca pasto para colocar animais, e também a gente pode colocar floresta, tá? Então, em alguns lugares as pessoas plantam milho, no milho coloca braquiária, né? Quando colhe o milho, a braquiária já está grande e entra com gado, certo? Interação lavoura-pecuária. Mas eu posso plantar o milho, colocar a braquiária no meio e plantar também o eucalipto, linha de eucalipto, linhas de milho e linha de braquiária. Aí você... Não, aí no caso eu coloco o milho e o milho e o eucalipto. O eucalipto vai crescendo. No ano que vem você coloca feijão e o eucalipto já está lá. O eucalipto já está maiorzinho. No outro ano você coloca uma outra cultura e o eucalipto já está lá, não tá? O eucalipto está com 3 anos. No outro ano você coloca milho de novo, volta com milho e braquiária no meio. Colheu o milho, teve a renda do milho, o eucalipto já está grande, que com 4, 5 anos ele está bem alto, você coloca o gado, certo? Aí na mesma área você vai explorar agricultura, pecuária e florestas. Isso a gente chama de integração lavoura-pecuária ou integração sistemas agropecuários. Então, a sustentabilidade na agricultura, ela é melhorada quando a gente consegue combinar práticas tradicionais, aquela prática que o agricultor sabe fazer, que foi passada de geração para geração, quando a gente junta ela com as tecnologias modernas, né? Como o cultivo em consórcio. Ai, professora, mas o que tem modernidade para plantar 2 plantas juntas? Tem, porque a ciência vai falar ali,
tal planta e tal planta você não pode colocar junta, porque doença de uma passa para outra, ou porque uma compete com a outra por nutriente, né? Então, a gente tem que saber quais plantas vai usar no consórcio. Essas práticas tradicionais, a gente pode também usar elas na agrosilvicultura. O que é agrosilvicultura? É isso que eu falei, quando a gente tem agricultura junto com o cultivo de árvores. Silvicultura, deve ter algum Silva aí, Silva, da Silva. Silva é relacionada à floresta, então silvicultura é cultura de floresta, tá bem? Integração lavoura-pecuária, quando a gente, como eu falei, planta milho e capim, tira o milho, deixa o capim e coloca o gado, tá? E rotação de cultura, quando a gente tira a cultura e coloca outra. Uma coisa bastante polêmica. A agricultura é uma atividade que causa muitos impactos ambientais. Dói muito para muita gente escutar isso, mas é verdade, tá? O que é impacto ambiental? É toda ação ou atividade natural ou antrópica, ou seja, feita pelo homem, que produz alterações bruscas em todo o ambiente ou apenas em seus componentes. Por exemplo, desmatou. É um impacto ambiental? É. Por quê? Fez alterações no meio ambiente. Se você desmata uma pequena área, pode não ter essa alteração, mas áreas maiores, beira de rio, beira de vereda, tem um impacto ali, né? De acordo com a alteração, essas alterações elas podem ser ecológica, social ou econômica, como resultante da construção de represa, né? Construir uma represa vai alterar tanto a ecologia. Imagina aí, construir uma grande represa para fazer energia hidrelétrica. Vai alterar a vida dos animais que estavam ali, certo? Vai alterar a vida das pessoas que moravam ali, porque tinha gente que dependia do transporte de barco, né? E agora tem um grande paredão, assim, que a barragem faz aqueles paredões para ter a queda de água. Aí as pessoas não conseguem mais subir o rio, porque tem aquele paredão, afetou a vida das pessoas. Se as pessoas utilizavam aquele rio ali como fonte de renda, ou utilizavam uma região como fonte de renda e aquela região foi alagada, por exemplo, para fazer a barragem, isso afetou economicamente. Então, isso são impactos ambientais que afetam, tanto em termos ecológicos, né, quando afeta os animais, as plantas, as florestas, social, afeta a qualidade de vida das pessoas, e econômica, que afeta a renda das pessoas. Por exemplo, teve uma erupção vulcânica, saiu um vulcão lá, aí as pessoas têm que mudar de casa, né? Fecha o comércio, é um impacto ambiental, só que causado naturalmente. Variação climática, a gente está vendo aí as mudanças climáticas, né? Estão se falando muito sobre as mudanças climáticas, a gente está tendo aí dias muito quentes e sofrendo na pele os efeitos das mudanças climáticas. O próximo os impactos ambientais também podem estar relacionados, gente, com o manejo do solo, tá? Se a gente cultivar na mesma área ano após ano, pode causar degradação do solo. Aquele solo pode ficar pobre. Por quê? Porque a planta foi tirando os nutrientes dela, Veio arou a terra, gradiou, veio a chuva, leva o nutriente embora, leva a terra embora. Passa a máquina para arar, para gradiar, para plantar, para passar veneno, para colher. O que você está fazendo com a máquina? A máquina vai fazer o quê? Vai compactar o solo. E aí, você plantou ano após ano a mesma cultura, por exemplo. A chance de ocorrer ocorrência de pragas e doenças é muito grande, porque tirou café e plantou café, os vizinhos todos plantam café, aí chega lá uma praga de café. Vai nadar de braçada, né? Só acha pé de café, certo? Fez uma horta, 10 hectares de alface. É só 10 hectares, mas quando é alface, a alface não acaba nunca. Ou 1 hectare de alface, ou 300 metros quadrados de alface. Se for só alface, gente, a tendência de
ter pragas para alface é muito grande, ter doença é muito grande, porque se você diversifica, planta alface, planta um cravo de defunto, planta uma planta de flor que vai trazer insetos, polinizadores, aí vem um inseto que come outro inseto, né? Vai tendo o quê? O controle biológico. A natureza, a gente tem que fazer. A agroecologia é o seguinte: é a gente fazer uma agricultura parecida com o que tem na natureza, copiando a natureza. Para a natureza, por si só, a gente vai só dar uma ajudinha, mas ela vai conseguir ser produtiva. Compreenderam? Então, a gente tem que arar menos o solo, colocar matéria orgânica no solo, às vezes deixar o solo um tempo sem cultivar, tá? Olha só, que repete, ó, pragas e doenças e rotação de cultura. A rotação de cultura proporciona a quebra do ciclo de pragas e doenças, favorecendo, né, um cultivo mais saudável das plantas, e aí vai ser menos necessário usar agrotóxicos. Vai ter menor custo de produção, né, que a gente vai gastar menos dinheiro, e maior lucro para o agricultor. A rotação de cultura preconiza o planejamento de sucessão de cultos. Não é culto, não, gente. Aqui é cultivo, tá? Deixa eu consertar aqui. Isso. Cultivo. Ah, tá. Cultivos com culturas de diferentes famílias. Por que é família diferente? Você pega um pé de milho e um pé de feijão, você sabe que eles não são parentes, são totalmente diferentes, não é? Você pega um pé de feijão, você fala, pé de feijão é parente de soja, não parece? Pé de milho parece com capim, parece com sorgo, não é? Por quê? São da mesma família. Então, se você planta milho e sorgo, é da mesma família. A doença de um passa para o outro. Se você, de uma cultura, passa para outra. Porque você colheu o milho, só que o solo ali fica com as bactérias, com os vírus, com os fungos, e depois passa para outra cultura. Tirou soja, você não vai plantar feijão, porque senão as doenças que estão ali no solo vai atacar o pé de feijão quando o pé de feijão for novinho, tá certo? E aqui a gente chama de rotação de cultura. É o quê? Plantou milho aqui, depois planta soja. Plantou soja aqui, depois planta milho. Não ficamos plantando a mesma cultura no mesmo local ao mesmo tempo, não. E para isso, gente, o agricultor ele tem que ter conhecimento do comportamento de algumas pragas e doenças, como que elas atacam as plantas, como que elas sobrevivem no solo, como que elas são disseminadas. Aqui, por exemplo, se tem uma praga que não existe aqui na região, não tem chance dela vir para a região, eu tenho que fazer de tudo para ela não chegar na minha lavoura, certo? Só que eu não preciso me preocupar eu não vou preocupar com ela como eu preocupo com uma praga que já está ali. Então, tem pragas que não gostam de matéria orgânica. Tem doenças que não gostam de matéria orgânica, quer dizer, tem doenças que já gostam da matéria orgânica no solo. Então, a gente tem que saber, essa praga, essa doença ocorre aqui? Quais são os hábitos dela? Qual ambiente que é melhor para ela? E aí a gente vai manejar. Aqui, vamos falar um pouco sobre os agroecossistemas, né, os ecossistemas tropicais. Aqui a gente tem como se fosse um grande torrão, a gente tem um tronco de uma árvore com matéria orgânica, né? Por que é matéria orgânica? É aquilo que é orgânico, que é vivo. Isso aqui já foi vivo, né? Já foi um organismo vivo, por isso que é matéria orgânica. Nesse material aqui, a gente tem, olha só o tanto de coisa. A gente tem formiga, a gente tem bactérias, tem um tatuzinho, tem larva, tem milipede, tem centopeia, caramujo, orelha de pau, que é aquele fungo, tem lesma, tem larva de besouro, tem fungo, né? Eles pegaram como se tivesse aumentado aqui o tamanho do fungo e da bactéria. Então, aqui tem uma diversidade de vida, certo? Uma biodiversidade. O que é bio? Vida. Diversidade, um grande número. Aqui tem um grande número de vida. Então, quando a gente tem um grande número de vida, vai acontecer que vai ter um inseto que come a larva, certo? Que vai ter uma bactéria que ataca um fungo, ou um fungo que ataca a bactéria, e aí vai tendo um equilíbrio ecológico, certo? Isso aqui que a agroecologia tem que buscar. Uma diversidade de vida
para que a gente possa ter um equilíbrio ecológico. Nesse slide aqui abaixo, mostra 4 desenhinhos falando sobre, a gente chama de engenheiros do ecossistema. O que são engenheiros? São aquelas pessoas que são construtores, né, que elaboram, que constroem, faz uma ponte, ou tem engenheiro da informática que faz altas coisas aí da área de informática e computação, tem os engenheiros agrônomos, tem os engenheiros do ecossistema. O que são os engenheiros do ecossistema? São micro-organismos, insetos e até animais maiores que eles conseguem alterar o solo, alterar a paisagem, eles conseguem fazer um trabalho que a gente não consegue fazer. Vamos olhar essa folhinha aqui, gente. Quem de nós é capaz de pegar uma folha dessa e destruir ela para essa folhinha aqui, destruir ela para ela ficar desse jeito? Ninguém. Mas esse bichinho aqui faz isso muito bem, né? E o que acontece? Esse bichinho está pegando a matéria orgânica que tinha aqui, os nutrientes que tinha aqui, para se alimentar, depois ele vai defecar e esses nutrientes vão voltar para o solo. Quem de nós consegue pegar uma terra em profundidade e jogar ela para fora, fazendo um buraquinho fininho? Só as formigas. E isso é muito importante para a formação dos solos, para o revolvimento dos solos. Quem de nós consegue fazer canais no solo para que a água infiltre, para que o oxigênio infiltre? Ninguém, mas as minhocas conseguem fazer, né? Olha isso aqui é um besouro. Esse besouro está fazendo o quê? Misturando a terra. Misturando a terra com o quê? Com matéria orgânica. E uma perguntinha que eu gosto de fazer. Minhoca como o quê, gente? Um monte aí pensou terra, não foi? Errado. Minhoca come matéria orgânica, mas minhoca não usa garfo e faca para separar terra para um lado e separar só a matéria orgânica. Ela come a terra misturada com a matéria orgânica. E isso é um papel muito importante porque essa matéria orgânica fica incorporada com o solo e ela deposita os cocôzinhos dela ali de um material riquíssimo. Por isso que o humus de minhoca é muito rico, muito prestigiado na agricultura, né? Uma coisa que a gente precisa conhecer também na agroecologia é o controle biológico. O que é controle biológico? É quando a gente pega a natureza ao nosso favor. A gente sabe que existe a competição, né? A competição entre os organismos vivos. Então, a cadeia alimentar, que eu queria dizer, a gente vai pegar esses organismos ao nosso favor. Aqui tem uma lagarta, e nessa lagarta tem vários ovos de um inseto. O inseto chegou aqui e colocou esses ovos brancos na lagarta. O que vai acontecer? Esses ovos vão se alimentar da lagarta, e a lagarta vai morrer. Aqui a gente tem uma larva de lagarta e uma vespinha. O que essa vespinha faz? Ela é programada na vida só para fazer isso. Ela vai aqui, coloca o ovo dela dentro dessa lagarta. E o ovo dela vai crescer e vai matar a lagarta. Tá? Existem vários fungos. O que é fungo? Parece um mofo. Fungos são diversos seres vivos, né? Aquela micose que a gente pega, às vezes, no salão, que dá na mão, no pé, é um tipo de fungo, né? Causado por um fungo. Mas tem diversos, milhares e milhares de tipos diferentes de fungo. Tem fungo que ele cresce no inseto, vai produzindo hifas, assim, vai crescendo no inseto, até matar o inseto. Olha, 3 insetos aqui mortos por fungo. Então, é a natureza agindo para controlar a população de insetos, né? E na agroecologia a gente utiliza bastante isso. Seja aplicando esse fungo, a gente pode comprar esse fungo e jogar ele lá na lavoura, ou a gente pode comprar essa vespinha que o pessoal que produz cana já utiliza e colocar na lavoura, ou então a gente pode fazer o quê? Fazer uma lavoura que pareça o máximo com a natureza. A gente vai plantar uma planta só? Não, a gente vai ter uma agricultura diversificada. Vamos plantar várias plantas diferentes, tá? Para que tenha vários insetos diferentes, e aí esses insetos
passam esse controle biológico, né, através da cadeia alimentar. É colocar a cadeia alimentar para funcionar. Por que a gente pensa nisso, gente? Porque o uso de agrotóxico, ele é muito perigoso, tá? Ele está associado a agroecossistema, né, a lavouras desequilibradas. Por quê? Porque, por exemplo, tem uma lagarta lá. A roça está infestada por aquela lagarta. Você chega com agrotóxico potente, passa na lavoura. Se matar 98% das lagartas e sobrar um casalzinho de lagarta, eles sobraram por quê? Porque eles são resistentes. Ou porque conseguiram esconder do veneno, ou não comeram o veneno, ou geneticamente eles são fortes. Eles vão cruzar e se multiplicar. O que vai acontecer? Eles vão gerar filhos mais fortes. Esses filhos mais fortes vão reproduzir e vão sempre gerando filhos mais fortes. Então, por isso que a gente fala que o uso de agrotóxico vai causando desequilíbrio, né? Além disso, os pássaros vão comer esses insetos com agrotóxico, também vão morrer. Outros animais que comem os pássaros vão comer e podem morrer também, assim por diante. Então, na agroecologia, a gente não utiliza esses agrotóxicos, tá? A gente vai utilizar o quê? A gente pode utilizar o controle biológico, né? Seja promovendo um ambiente mais diversificado, para que ele ocorra ali naturalmente, seja comprando a vespinha que a gente pode comprar, comprando o fungo que a gente pode comprar, tá? Ou então a gente pode trabalhar com caudas, né? Cauda bordaleza, cauda de nin. Nin é uma planta que ela tem uma certa toxicidade, e a gente utiliza ela para poder matar alguns insetos, tá? A cauda de fumo também era bastante usada, mas o fumo é tão perigoso que até para a gente manusear ele para fazer a cauda, a gente tem o risco de se contaminar pelo sumo. Então, a cauda de fumo é meio complicada para usar. Eu, particularmente, não indico, não. Aqui, gente, olha que interessante. O que vocês observam nessas duas imagens? A gente tem, primeiro, uma área descoberta, tem duas árvorezinhas perdidas ali, o gado que fica no sol, e de tanto eles caminharem no mesmo caminho, foi causando uma erosão, tá? A gente chama isso de uma passagem convencional. Do outro lado, e é uma área íngreme, né, inclinada. Do outro lado, a gente tem uma área que também é inclinada, que é um sistema silvipastoril. Pastoreio é de criação de animais, né? E silve de árvore, floresta. Então, a gente tem floresta plantada, no caso, eucalipto, e os animais. E isso é muito importante porque, ao invés de ter só o eucalipto, tem também a produção de carne, de leite e de couro, né? E, ao mesmo tempo, a produção de árvores. Aumenta a renda do agricultor, diminui a necessidade de desmatar para poder fazer outra atividade, né? Uma área desmatada, você vai lá e já faz 2 atividades nela. Outra coisa, na verdade, esse slide aqui ele está meio fora do lugar. Voltando sobre os agrotóxicos, eles têm um impacto muito grande sobre a população de insetos, direto, né? Porque o agrotóxico vai promover a redução dos insetos. Porém, esse impacto é passageiro. Por quê? Outros insetos vão surgir. Então, quando a proposta é trabalhar com controle biológico, isso aqui, se você tem um ambiente controlado, ou se você vai comprar a vespinha para colocar lá, é muito mais pode ser mais eficiente até do que o uso de agrotóxico. Sem contar que isso aqui, o controle biológico, ele só pode ser considerado controle biológico se ele não causar danos à humanidade, tá bom? Voltando ao agrotóxico aqui, o agrotóxico, ele pode ser ele é aplicado por pulverização, né? Seja naquela máquina costal, que a pessoa fica diretamente ali em contato, muito perigoso. Aqui na região noroeste, aqui para Goiás, ali na Bahia também, o pessoal usa muita veação para poder aplicar agrotóxico. É extremamente perigoso, porque passa veneno em cima de rio, passa veneno em cima de casa das pessoas, esses respingos de veneno fica no ar e vai embora no ar, né? Contaminando grandes áreas.
Os agrotóxicos podem contaminar a água, certo? Pode contaminar a água quando está sendo aplicado, quando está sendo lavada a roupa das pessoas, né? Até pouco tempo atrás era muito comum as pessoas lavarem roupa nos rios, mesmo lavando em casa, essa água acaba indo para os rios, né? Então, a gente tem muitos problemas de contaminação do solo por agrotóxico. E aí, gente, voltando lá na agroecologia, quando a gente fala que a gente vai promover a melhoria no solo, para a gente ter plantas mais saudáveis, logo as plantas vão ser mais resistentes ao ataque de pragas e doenças, a gente vai precisar usar menos agrotóxicos, né? O que é importante? É importante promover a cobertura do solo. Por quê? Aqui, gente, por exemplo, alguns insetos podem ter dificuldade de andar nesse capim seco aqui. Não é um inseto, né? A lesma não é um inseto, mas a lesma ela é bem gosmentinha, ela tem dificuldade de andar numa superfície igual a essa aqui. Então, é uma das vantagens da cobertura morta. Esse solo vai ficar coberto por mais tempo. O sol não vai bater diretamente nesse solo. Então, aqui tem insetos benéficos, tem bactérias, fungos, que também são benéficos, né? Ou seja, são do bem, e estão ajudando aqui a manter a planta saudável, certo? Outra coisa, o mulch, o que é mulch? É cobertura morta, cobertura do solo. Vai também diminuir a chance da sementeira que está aqui embaixo germinar, certo? Então, a gente vai ter menos problema com plantas espontâneas, ou seja, com mato. Isso aqui é minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado. Eu plantei milho e depois tirei o milho e plantei repolho. E aí, onde eu plantei repolho que tinha o milho, a produção foi melhor do que onde eu plantei repolho desse ladinho aqui que não tinha o milho. Por quê? Esse material aqui, além dele cobrir o solo, deixar o solo mais úmido, também tem nutrientes nele, né? E esses nutrientes voltam para o solo, que a gente chama de ciclagem de nutrientes. Aqui o exemplo, né, que eu fiz, meu trabalho, aqui a gente nós plantamos o milho e plantamos também a mucuna verde. O que é a mucuna verde? É uma leguminosa, é uma planta parente do feijão, que ela abriga bactérias nela e essas bactérias pegam o nitrogênio do ar, o ar é cheio de nitrogênio. 70% do ar aqui, gente, é nitrogênio. O solo não tem quase nada de nitrogênio, mas aqui tem. Só que a planta não consegue pegar esse nitrogênio do ar. Quem consegue pegar? A bactéria. A planta oferece proteção para essa bactéria, alimento para essa bactéria, né? Ela faz um nódulozinho, uma bolinha, que é tipo uma casinha para essa bactéria, e oferece água para ela, oferece comida, né? O suorzinho da raiz que chama exudado, que vai nutrir essas bactérias. E essas bactérias vão pegar o nitrogênio e depois, quando elas morrerem, esse nitrogênio fica para a planta. Então, aqui eu plantei a mucuna, colhi a mucuna, esse cisquinho aqui que vocês conseguem ver, e plantei o repolho. E aí, aqui, eu plantei o milho, tirei o milho e plantei o repolho, certo? Para ver o que é melhor. O que acontece? A mucuna, ela é muito nitrogênio, só que ela é muito fraca, ela degrada muito rápido, ela apodrece muito rápido. Só que ela tem bastante nutriente, bastante nitrogênio, por causa da fixação dos nitrogênios pela bactéria. O milho já não tem muito nitrogênio, só que esse material aqui, o milho é duro, não é? Se você pegar uma cana de milho e passar assim na mão, ela não faz nem diferença se o milho for novo, recém-cortado, porque é um material resistente, as gramíneas são resistentes. E aí, essa gramínea, ela fica forrando o solo, protegendo o solo contra raios solares, mantendo o solo úmido, por mais tempo do que aqui, olha. A gente vê, olhando aqui, a gente percebe que tem mais volume de palha de milho do que de palha de mucuna. Por quê? A mucuna, rapidinho, ela vai apodrecendo, vai degradando muito rápido, tá? Uma outra coisa que a gente pode utilizar é madeira, não é ficada, é picada.
É madeira picada. Só que a gente tem que ter cuidado, porque as madeiras podem ter substâncias também, ou foi tratada com substâncias químicas, elementos químicos, para poder não ter ataque de pragas, né, como cupim. E tem madeira também que, naturalmente, né, na natureza, ela já produz substâncias que não são favoráveis para as plantas desenvolverem nela, tá? Então, a gente tem que ver qual madeira usar, não é toda madeira, não. Outra coisa que nós na agroecologia podemos utilizar, para não nascer muito mato, é colocar plástico, né? Colocou plástico aqui, por exemplo, morango. Morango, até na agricultura convencional que usa veneno, tem que usar plástico, porque se o morango tiver contato com o solo, vai dar doença. Aqui um sistema agroflorestal, que eu tinha falado anteriormente com vocês, né? Aqui tem plantio de mandioca, plantio de cacau ou cupuaçu, eu não me lembro, e dessa palmeira. Tá vendo? Tem uma linha de palmeira, uma linha de mandioca, uma linha de cacau, uma linha de mandioca e outra linha de palmeira. Isso aqui vai diversificar a lavoura. O agricultor vai ter renda ao longo do ano de diferentes produtos, então ele vai ter mais produtos para oferecer no mercado. Se a mandioca está barata, ele pode ter lucro com essa palmeira, né? Ou, se deu praga no cacau, produziu pouco cacau, ele pode ter lucro com a mandioca. Então, essa é uma das vantagens do sistema agroflorestal. Aqui, uma montagem mostrando, né, uma área com várias plantas diferentes, coqueiro, castanha, banana. Aqui, uns agricultores fazendo o manejo dessa agrofloresta, né, porque nem é toda planta que gosta de sombra, então, para a gente plantar essas plantas diferentes, a gente tem que saber qual que gosta de sombra, porque a gente não pode plantar, por exemplo, você não vai plantar feijão na sombra, porque feijão não vai dar na sombra. Mas já tem planta que café, cacau, cupuaçu, já são plantas que gostam de sombra. Então, a gente tem que conhecer as características da planta para saber o que é possível plantar. Então, gente, a agroecologia é curiosidade, a gente tem que ter curiosidade, a gente tem que gostar de natureza, a gente tem que buscar saber como que a natureza funciona para a gente utilizar isso a nosso favor. Agora, né, aqui, uma foto de um agricultor, numa agrofloresta tem coqueiro, da Bahia, bananeira, aqui eu acho que é açaí isso aqui, açaí é o palmito de Jussara, e aqui tem uma outra árvore que é frutífera, eu acho que é uma castanheira, tá? E aqui abaixo, vou mostrar para vocês a coisa mais linda, que são meus pais, que são agricultores familiares, trabalham no campo até hoje, tem 75 anos, até hoje moram na roça, e isso aqui é tudo cultivado no quintal deles, tá bem? Muito obrigada, foi um prazer ministrar essa aula para vocês, tá bom? A outra aula, para não ficar muito extensa, eu vou disponibilizar a apresentação de PowerPoint para vocês, tá bem? Para vocês lerem. Muitíssimo obrigada. Caso tenham dúvidas, podem entrar em contato pelo e-mail. Deixa eu escrever aqui abaixo. ana.cordeiro@ifnmg.edu.br. Podem escrever para mim que eu respondo o mais breve possível, tá bem? O Ana é, obviamente, com letra minúscula. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Tchau.